Grande noite para você que acompanha. Eu já sei o que ele vai responder. Não, com todo respeito aos colegas que fazem críticas Fala o nome. Não, são vários. A gente acompanha nas redes sociais, a gente vê. Fala são vários. Seu colega daqui os da colegas Gazeta. jornalistas. O Chico Lang, por exemplo, vários colegas jornalistas. Você foi citado, hein, Chico? Você tem direito de responder. Que criticam o trabalho do Silvinho. Acho que cada um tem o direito. Assim como muita gente elogia o Abel e eu critico. Mas eu acho injustas, no meu ponto de vista. Exageradas. Exato, exageradas. Exagerado. Eu acho que tem um exagero, sim. Porque ele recebeu os reforços e o time não evoluiu. Quando ele terminou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, sim, com os reforços no segundo turno, somou 1 ponto mais que o primeiro turno, ele vai falar assim, mas com o Renato Augusto, com o Juliano, com o William, com o Roger Guedes, era para ter pontuado muito mais. Não necessariamente. Eram jogadores que acabaram de chegar, o time está sendo montado, não assim. Jogavam há muito tempo. Então, dentro de todas as circunstâncias, eu acho o trabalho do Silvinho ok, de regular para bom. O ano que vem... Eu dou nota 7 para o Silvinho. Nota 7. Se ele vai tirar um 8, um 9, vai depender do ano que vem, quando ele vai ter pré-temporada e ele vai ter esse time nas mãos para preparar e fazer acontecer. Miller, o que você acha? Olha, Michele, quando você tem motivo para criticar um treinador, aí tudo bem, né? Você critica com fundamento. Mas qual que é o fundamento? Acho que o fundamento dos críticos do Silvinho não tem experiência. Estão fundamentados na areia, né? Ela se dilui como um sorvete num copo, porque como ele tem feito mais sucesso do que derrota, do que fracasso, então não tem motivo para você criticá-lo. Como o Celso disse, né? Ele fala assim, olha, o pessoal que elogia o Abel e eu critico, entendeu? Depende da crítica. Sim. Depende da crítica. Se é uma crítica exagerada, aí eu vou discordar. No caso do Silvinho, as críticas são exageradas, por isso que eu discordo, porque não tem motivo para você criticar um treinador, mesmo ele sendo infante, mesmo ele sendo estreante no Campeonato Brasileiro, né? No futebol brasileiro, ele tem feito muito pelo Corinthians, né? Então, agora, a nova geração jamais terá sucesso se a gente não abandonar o velho. A velha geração, ela que está dando espaço para a nova chegar e conquistar o seu espaço, que a velha já conquistou no passado. Então é importante a gente saber que se tirar o Silvinho, que é a nova geração, vai colocar uma velha lá, com velhos métodos que não funcionam mais, isso que eu não concordo. E antes de você acionar o mestre, eu acho muito raso quando fala assim, ele não tem experiência para dirigir o Corinthians. A gente já viu vários técnicos que fizeram um primeiro trabalho, campeão. Oswaldo Oliveira no Corinthians, ele foi campeão. O Eduardo Amorim, o Carille. Do Bragantino. Pois assim, você vê depois, em seleções, o Dunga estreou como técnico em seleção, o Falcão estreou como técnico em seleção, o Joaquim Lô era assistente lá do que estreou. O Klinsmann. O Joaquim Lô com a Meleca, não é? É. Então agora, o nosso contato com o mestre Alberto... Se eu me falha a memória, até Beckenbauer, eu preciso só lembrar, estreou como técnico na seleção. Ô mestre, essa pressão no Silvinho, né? O senhor acha que ela é exagerada ou ela tem alguma justificativa? Porque o aproveitamento dele é menor do que 50% no Corinthians também, é 48% e alguma coisa. A gente deu aqui na semana passada. Não é que o Mancini teve até um aproveitamento melhor enquanto durou. É uma crítica exagerada, é uma pressão exagerada ou não? É exagerada na medida em que não houve tempo ainda de o Silvinho poder fazer um trabalho realmente com os reforços. Vamos lembrar que a primeira vez que eles jogaram os 4 juntos foi a última partida. O último jogo foi a primeira vez que os 4 entraram em campo juntos. Quer dizer, você dá tempo para o cara treinar o time. O Corinthians estava numa draga desgraçada. Pelo menos agora, está lá na condição de disputar uma vaga para a Libertadores e tal. Qual o técnico que mudaria isso assim rapidamente? Eu não sei se tem aí por aí, não. O que eu gosto do Silvinho é que ele não tenta se segurar através dos métodos dos treinadores habituais. Ele não põe lá Gabriel e Xavier, entendeu? E põe um dos bons lá no banco, porque, sabe como é? Quem marca? E quem marca? Essa conversa mole para boi dormir, que é o grande pretexto dos treinadores brasileiros, principalmente,
mas estrangeiros também. Entende? Então ele põe o time para jogar com o que ele tem de melhor. Se vai dar certo, se não vai, é outro problema. Olha, hoje o dia está agitado no Corinthians, está agitado. O diretor de futebol, Roberto de Andrade, e o gerente Alessandro deram entrevista. Claro que o Zé Paz estava lá. Agora, ao vivo, ele conta pra gente o que os dirigentes revelaram. Boa noite, José! Boa noite, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, eu estive lá e presencialmente. Hoje a entrevista coletiva no Timão foi presencial lá no CT Dr. Joaquim Grava, na Zona Leste de São Paulo. A primeira vez em quase 2 anos, viu, Michele, que a gente pôde pisar num centro de treinamento aqui em São Paulo por causa aí da pandemia do novo coronavírus. Fomos muito bem recebidos lá pelo Corinthians. 15 jornalistas foram selecionados para estarem nessa entrevista coletiva. Eu estava lá, participei, perguntei. Essa entrevista durou quase 1 hora, foi bem bacana, bem esclarecedora. E claro que o principal assunto lá hoje no CT Dr. Joaquim Grava foi qual? Edinson Cavani, atacante uruguaio de 1,84 m, 34 anos, que está lá no Manchester United da Inglaterra e está sendo cogitado, ventilado, especulado no Sport Clube Corinthians Paulista, e ele dominou a entrevista coletiva do Alessandro e também do Roberto de Andrade. A gente vai acompanhar um trechinho do Roberto de Andrade falando sobre o Cavani, descartando a negociação por enquanto, mas Michele, minha amiga, ele colocou uma pulguinha atrás da orelha da fiel corintiana. Diga lá, Roberto! Na realidade é assim, ó, o Corinthians busca um camisa 9, todo mundo sabe disso. Esses nomes que você colocou não foi colocado por nós, são grandes atletas no mundo, que nós não tivemos nenhum contato nem com o Cavani, que é o mais falado, muito menos com o Suárez. Mas a gente não pode, assim, como é que eu vou subestimar o Corinthians, né? Quando saiu a conversa do Willian, todo mundo falava também, é impossível trazer um jogador com que ele ganhava na Europa, enfim, as coisas acabaram dando certo, né? Como tudo, não se descarta ninguém, porque tudo é possível. Se amanhã haverá uma conversa, que pode ser que aconteça, nós estamos aqui para conversar. O máximo que pode acontecer é saber que nós não temos condições. Tá aí então a palavra do Roberto de Andrade, gente cogitando Luizito Soares, gente cogitando Robert Lewandowski lá do Bayern de Munique. Calma, gente, calma, vamos devagar aí, porque as coisas não são tão simples assim, não é não, Michele? Outros assuntos importantes também permearam essa entrevista coletiva aí do Roberto de Andrade e também do Alessandro. Um deles, Danilo Avelar, lateral esquerdo do Corinthians, que está afastado depois daquele caso lá de injúria racial nas redes, lá na internet. Roberto de Andrade confirmou que o jogador não atua mais pelo Corinthians, não vai mais vestir a camisa do Timão. O Corinthians está tentando aí achar um clube para emprestar o Danilo Avelar, para vender o Danilo Avelar. O fato é que o jogador não vai mais vestir a camisa do Corinthians. Outro assunto importante, Jô, atacante Jô, camisa 77 do Timão. A gente trouxe ontem aqui a informação de que o Jô foi lá para uma festa na última quinta-feira, lá com Douglas Costa, no sul do país. Sumiu por 3 dias, reapareceu ontem, postou lá na internet, fez um post na internet dizendo que o casamento dele acabou, que ele foi mal demais fazendo isso. Roberto de Andrade foi perguntado se o Corinthians vai tomar alguma atitude em relação a esse sumiço aí do Jô. Roberto de Andrade disse que não, que a vida privada do jogador é problema do jogador, que o Jô está de férias, ele pode sumir por 1 mês aí nesse período de férias, que não é problema do Corinthians, só que o Jô tem que se reapresentar no próximo dia 10 de janeiro lá no CT Dr. Joaquim Grava para a pré-temporada do Corinthians para o ano de 2022. Outro assunto importante, foi muita coisa, Michele. Talisca, atacante de 27 anos que está lá no Al Nassr da Arábia Saudita, foi cogitado no Corinthians também, ventilado no Timão. Por enquanto ele não vem. E por quê? O Al Nassr devia valores aí ao Talisca e o Talisca pensou em rescindir. O Al Nassr ficaria livre no mercado e viria para o Corinthians. Só que aí o Al Nassr foi lá, rapidamente acertou os valores que devia para o Talisca e ele continua lá no clube da Arábia Saudita. Daqui a pouquinho eu volto porque tem mais informação importante. Silvinho também foi tema na entrevista coletiva hoje, babado forte. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Sport Clube Corinthians Paulista, tá bom, Michele? Agora toca daí. Beleza, Zé, então daqui a pouquinho você volta. Vamos lá. Miller, primeiramente. Miller,
O que você acha que aconteceu com o Jô? Porque a festa foi boa. Fiquei chateada de não ter sido convidado nessa festa. Não, ô Miller, já aconteceu de você ir para uma festa e depois desaparecer igual? Bom, acho que antigamente era mais fácil desaparecer porque não tinha celular, né? Sim, exatamente. Assim, Michele... 3 dias você já assumiu? Não, nunca fiz isso. Enquanto casado, não. Solteiro, outra coisa. E né? aí, solteiro, você fez? Claro, pô. Mas não ligava Mas pra sua aí ele mãe, não sumiu, nada? porque Como é ninguém que é? deu falta. Mas solteiro, poxa, solteiro você tem satisfação pra dar pra ninguém, né? Ah, O Jô não. O Jô atualmente estava até então casado. Né? casado. Ficou 3 dias na festa, né? Carne é fraca. Festa é essa? Não? Nossa Entendeu, Senhora. Celso? Celso, A carne é Imaginou? fraca, pô. Como é você que já faz? assumiu, Celso, assim? Claro que não. É bom menino, né, Celso? Um Imagina, garoto não dá. criado pela avó. Você já imaginou? É? Não é? O seu Bruno, É o que tem ele. 3 dias sem dar notícias. O Bruno, se ficar sem dar notícias 1 hora, coisa já fica feia pro lado dele, hein? Já sabe, hein? Então isso responde a pergunta, é isso. Não é assim também. Mas não pode ficar. Ele não fica sem dar notícia, sabe por quê? Porque eu morro do coração, acho que aconteceu alguma Não, coisa. tudo que bem, morreu. mas enfim, Mas não, não é tem nem nada a achar que ver é com a outra vida matrimonial do Jô. Não é algo legal, né? Você acha que tem que acabar o casamento ou ele merece perdão? Nos dias de hoje, Michele, com celular, que você pode, né? Avisar. Estar em qualquer lugar e avisar, ó, tô aqui, Tô já tô aqui. chegando, vou chegar amanhã, tipo assim. É. Quer dizer, um cara casado fazer isso, E outra, dificilmente a mulher perdoa, né? Até porque ele não estava na igreja, né? 3 dias. Não tava. Infelizmente, fazendo um jejum e oração, que, aliás, deveria fazer, hein, Jô? Poderia ser uma desculpa. Poderia falar. Estava no jejuando. convento, Estava no retiro monastério. espiritual. Retiro espiritual. No mosteiro, né? No mosteiro. O Mas cara não tá foi em o caso. Vegas e tá lá no... Ô, mas o Douglas casou e deu essa festa? Eu não tô entendendo mais nada. Não, e o detalhe foi que... Não foi antes do casamento. Isso foi depois da partida Sim. do Grêmio contra o Atlético Foi a Mineiro. despedida de solteiro dele, será? Não sei. É pra acabar com o casamento dele agora também, do Douglas. Olha, vamos falar sério aqui, gente. O Corinthians não tem nada a ver também com punir o Jô, porque tava de férias, né? Sim, Aí de sim, férias você claro. faz o que você quiser. Desde que não manche a imagem do clube, né?